De uns tempos pra cá, tem sido cada vez mais comum o destaque de artistas com um set de palco menor ao que a gente tá acostumado. Hoje em dia não é surpresa pra ninguém se apenas uma pessoa no palco, ou no máximo duas, forem suficientes pra proporcionar um show inesquecível. Se a gente parar pra pensar, é doideira que há uns 100 anos atrás isso era impensável. Com os concertos de música clássica e suas enormes orquestras, instrumentos e maestros. Naquela época começavam a surgir ritmos como o jazz nos Estados Unidos e o samba aqui no Brasil. As primeiras bandas foram começando quando músicos se juntaram não só para celebrarem datas comemorativas, mas também para começar a compor e a retratar o seu cotidiano. Ao longo do tempo, as coisas foram se mesclando e aos poucos rappers e astros do pop provaram que é possível sim apenas uma pessoa em cima do palco tomar a atenção de milhares. Em uma mistura de tecnologia e praticidade, as coisas foram mudando. Dentre muitos momentos em que a galera se ligou que dava para fazer um som mais simples e ainda assim verdadeiro, foi quando as primeiras bandas de punk rock apareceram, dispensando longos solos de guitarra e preferindo a simplicidade da barulhenta distorção. Nisso dá para sacar que na real os caras estavam procurando uma forma de se expressar através da música de um jeito mais eficaz possível, que não desse muito trabalho para fazer e que ao mesmo tempo soasse verdadeiro e representativo. Nessa parte, a galera que faz esse rolê atual do show mais, entre aspas, pocket, leva muito desse espírito consigo. Muita gente acha que isso de alguma forma diminuiu a qualidade da música, mas a real é que com maior acessibilidade por causa da tecnologia, as pessoas foram encontrando um jeito de se apresentar seu som de um modo que impactasse, que não fosse tão difícil de fazer. Ao contrário do que parece, tendo mais facilidade em se apresentar, o artista fica mais livre e não precisa se preocupar tanto com as questões que às vezes nem são musicais. Não à toa, muitos dos grandes nomes da música atual, tanto brasileira quanto gringa, usam essa configuração de show, com o foco total no artista e alguém auxiliando nas backing tracks e beats. Fazem das suas apresentações algo não tão complicado e ainda assim autêntico. Simplesmente são shows mais bonitos visualmente falando. Altas projeções e jogos de luzes que potencializam esse universo que eles gostam de trazer para cima do palco. Obviamente a ideia de uma banda com seus integrantes e instrumentos ser substituída por uma pessoa cantando e um notebook pode causar uma certa desconfiança. Mas a real é que com as possibilidades que temos hoje, toda forma de som é válida. E é um puta privilégio a gente ter uma tecnologia que permite essa liberdade criativa. Mas em meio a toda essa inovação, será que o modelo de banda vai ficar desnecessário daqui a uns tempos? Será que as bandas vão acabar? Outro ponto que interfere nesse novo modo de se apresentar é o trabalho que dá para montar um show. Pensando assim de forma prática, é muito mais fácil tanto para o artista quanto para quem organiza o rolê uma configuração menor de palco. Isso obviamente abriu caminhos para essa galera que foi aperfeiçoando na raça e assim chegando no equilíbrio capaz de preencher essa, entre aspas, ausência de uma banda no palco. Aliás, boa parte das revelações recentes do mundo da música saíram dessas experimentações caseiras, sem uma banda convencional envolvida. Não à toa uma cena se formou em torno desse modo de produção. Tanto o lo-fi quanto a PC Music são praticamente isso: o uso de equipamentos e conhecimentos musicais ao seu alcance para fazer um som experimental e novo. Em paralelo ao surgimento desses novos artistas, entre aspas, sozinhos, cada vez menos foram surgindo bandas com muitos integrantes. Isso pode soar muito chapa branca, mas isso é bom e ruim. É porque os artistas, entre aspas, sozinhos, ficam mais livres na hora de escolher o que levar ao palco, focando mais na parte visual e etc. Mas é ruim porque é sempre contagiante ver muitas pessoas em cima de um palco com uma dinâmica musical bacana rolando entre elas. Fora que também o modelo de banda sempre foi uma fonte de criatividade para a música. Muita gente talentosa só conseguiu alcançar o estrelato depois de achar uma banda. Tipo quando Lennon e o McCartney se conheceram. Já pensou se isso não tivesse
tivesse acontecido e cada um tivesse seguido o seu caminho sozinho, talvez hoje não tenham tantas bandas com muita gente, porque não é mais necessário sonoramente falando. Atualmente, poucas bandas e artistas precisam realmente de uma grande quantidade de músicos. Até em músicas mais elaboradas, com arranjos de metais e sopros, muitas vezes esses instrumentos são substituídos por teclados emuladores nas apresentações ao vivo. Para muita gente isso tira a autenticidade da música, mas pra galera que lida diretamente com o show business, isso é uma praticidade que ajuda muito e que possibilita o artista a pensar em novas possibilidades, já que é mais fácil fazer desse jeito. Outro fator que traz a impressão de que as bandas com muita gente sumiram é que, inevitavelmente, para quem organiza os shows e toda a logística do rolê, é bem mais vantajoso e barato um artista com um aparato menor em cima do palco. Para um festival, por exemplo, é muito melhor investir em um line-up com esses artistas, porque além de estar de acordo com o que está rolando de atual na cena, é super acessível para os produtores. Muita gente teme que nesse ritmo daqui a um tempo a música fique automatizada, sempre seguindo um padrão, sem improviso ao vivo numa tentativa de soar perfeita, e que assim as bandas não seriam mais necessárias. Mas o lance é que a relação entre os artistas e a música não é puramente prática. Tipo, esses novos artistas adotaram essas tecnologias mais portáteis não porque é mais prático apenas, mas também porque eles se sentem bem com o modo que eles usam essa ferramenta. Tem uma função artística, então dificilmente as bandas vão acabar porque muita gente ainda se sente melhor tocando com mais pessoas no palco. Talvez o cara poderia até fazer o seu som só com o notebook, mas para ele faz mais sentido produzir aquele som com uma galera no formato de banda. Outro fator que colabora para a longevidade das bandas é a conexão com o público. E sempre vai ter essa relação integridade artística versus praticidade. Mas a perspectiva é que aparecerão mais ideias dessa mistura. Então é mais algo que veio para somar do que para substituir. O mais importante disso tudo é que, independente da forma que é feita, a música sempre vai procurar caminhos para se renovar. É claro que a música não é nenhuma entidade ou coisa do tipo. Então esse espírito inovador vem dos seus representantes, os artistas. Logo, se os artistas estão procurando um novo meio para conectar a sua arte às pessoas, inevitavelmente o que a gente entende como música tende a mudar. A música é arte e sua autenticidade e valor não está somente em como é feita, mas também por que é feita. Com banda ou sem banda, o significado e importância da música está na relação dela com as pessoas, em como a arte influencia e impacta a vida delas. E apesar de estar no começo, essa galera nova já provou que carrega essa energia. Se pararmos para pensar, isso pode inspirar musicalmente as pessoas de várias maneiras. Quanto mais próximo os artistas chegarem perto de reproduzir o que está em suas mentes, mais teremos uma música verdadeira, seja por tecnologias inovadoras ou por instrumentos convencionais.